caruru é uma das principais espécies de plantas daninhas que ocorrem no algodão, causando sérios prejuízos na produtividade. No Brasil, existem pelo menos 5 espécies comuns que ocorrem nas diferentes culturas, o que não é diferente em relação à cultura do algodão. No mundo todo existem dezenas de espécies identificadas dentro desse gênero amaranthus e que podem, em determinadas situações, se tornar problema. Entre essas 5 espécies, talvez a de ocorrência mais comum seja o Amaranthus retroflexus, essa planta que a gente está vendo nas imagens aí, que está bastante disseminada nas lavouras de algodão. De maneira geral, o caruru é bastante competitivo com as culturas, né, possuindo crescimento ou algumas características que tornam ele mais competitivo, que é o crescimento inicial rápido, uma grande quantidade de biomassa, ou seja, uma matéria seca bastante significativa, e além disso, elevada capacidade de produzir sementes. De maneira geral, se pegar como a média das diferentes espécies, nós temos aí uma produção de sementes que pode variar de 200 a mais de 1 milhão de sementes, dependendo então dessa espécie que ocorre. Outra característica interessante para a cultura, que vale a pena a gente chamar a atenção, é o amplo período de emergência que ela tem, ou seja, ela emerge durante um período longo de tempo dentro do ciclo da cultura, o que faz com que seja necessário utilizar estratégias que controlem tanto o fluxo inicial da emergência, ou seja, numa aplicação de pré-emergência da planta daninha e da cultura, e também os novos fluxos que podem ocorrer dentro da cultura. Então isso faz com que nós tenhamos que fazer o controle em diferentes momentos ao longo do ciclo da cultura do algodão. Nessa cultura, as alternativas de controle disponíveis vão depender do quê? Principalmente do grau de infestação, obviamente, né? Mas dentro dessa infestação, a gente identificar qual espécie de planta daninha presente, qual espécie do caruru presente e, acima de tudo, se existe ou não casos de resistência associada a essa espécie. Nesse aspecto, a resistência de populações de caruru oriundas de área de algodão, elas foram identificadas já em 2011 no Brasil. E dentre essas espécies, 5 espécies principais, pelo menos 4 espécies existem relatos de resistência. A primeira delas, o Amaranthus viridis, chamado caruru de mancha, que tem resistência aos herbicidas inibidores da ALS e aos herbicidas inibidores do fotossistema 2. No caso do Amaranthus retroflexus, a resistência identificada já é uma resistência múltipla também aos herbicidas ALS, inibidores do fotossistema 2 e também aos herbicidas Protox, o que torna mais complicado fazer o controle e mais restritivo a utilização de herbicidas. E a outra espécie que também ocorre bastante em algodão, ou começou a ocorrer principalmente em 2015, e que hoje já foi identificada, além do Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul, é o Amaranthus palmeri, também chamado de caruru gigante ou caruru palmeri, que foi introduzido no Brasil já com resistência aos herbicidas inibidores da ALS e AIPS-PS. Mais recentemente, em 2020, foi identificado aqui, não mais nas áreas de algodão, mas nas outras áreas de soja, o aparecimento do Amaranthus híbridos, o caruru roxo, né, que também foi introduzido já com resistência a herbicidas inibidores da ALS e da AIPS-PS. Então, como eu disse anteriormente, a estratégia de controle, a identificação de qual o melhor produto vai depender de qual espécie e da resistência em si. Por exemplo, para palmeri, para híbridos, para viridis, a utilização de herbicidas Protox na pré-emergência pode ser uma bela alternativa, né? Além desses, nós temos também os herbicidas inibidores de ácidos graxos de cadeia muito longa, que também são efetivos no controle dessa planta, tanto da forma isolada quanto em associação. Além disso, nós vamos ter que complementar esse controle com a utilização de herbicidas pós-emergentes. No caso do algodão, nós temos a possibilidade da utilização do glufosinato naqueles cultivares que são tolerantes a esse herbicida.